Amém, a paz do Senhor, amém? Nós adoramos aqui, dizendo que nós não queremos nada além, nada mais do que a presença do Senhor. Também declaramos diante do Senhor que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Então vou me libertar do esboço, vou me libertar daquilo que eu havia preparado para poder deixar o Espírito de Deus fluir. Eu tenho algo aqui, mas eu creio que o Espírito ele vai nos conduzir, amém? Abra comigo a palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios 15, 19. 15, 19. Diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Quando a gente se volta para uma realidade espiritual, a gente percebe que a nossa vida sobre a terra não passa de uma passagem. A nossa vida sobre a terra é como se fosse uma viagem, e uma rápida viagem. Pensar em desfrutarmos daquilo que o Senhor nos confiou como um bem precisa ser algo que gere temor nos nossos corações. Porque o Senhor, ele tem um pensamento muito maior, muito mais amplo do que os nossos pensamentos. E Paulo aqui, ele está refutando a igreja lá de Corinto, porque uns ali achavam que a ressurreição do corpo não haveria. Esses eram os gregos que entendiam que o corpo físico não tinha nada que prestasse. E se não tinha nada que prestasse, não se salvaria nada. Já os judeus acreditavam que cada parte do corpo humano era precioso demais. E aí, Paulo, então, ele vem para colocar a ordem e dizer que nós receberemos um corpo glorificado na ressurreição. Nós não deixaremos de ter corpo, como que um corpo físico. Mas esse corpo ele vai ser compatível com a realidade do céu, para que a gente possa estar com o Senhor. Só que, na verdade, toda a realidade natural, ela é uma sombra de uma realidade espiritual que Deus já estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Quando nós pensamos na nossa vida, nós não devemos pensar simplesmente numa vida natural. Mas a gente precisa assimilar, compreender, discernir pelo Espírito que a nossa vida vai muito além daquilo que nós possamos ver, cheirar, ouvir, tocar. A vida, ela vai muito além do que esses breves 70 anos, em média, que nós vivemos aqui na face da terra. Só que, infelizmente, a cultura terrena faz a gente pensar que aqui é o melhor lugar para se estar. Que é aqui que nós precisamos nos alicerçar e caminhar fundamentados meramente a uma realidade natural. Mas isso nunca foi o plano de Deus para o homem. Deus nunca sonhou que o homem vivesse de uma maneira a focar na terra, mas Deus sempre desejou que o homem vivesse focado nos céus, focados na eternidade. Então, toda a palavra de Deus, ela vai tratar de nós como alvos de uma construção e de uma edificação que o Espírito Santo, ele quer operar em mim e em você. Nós fomos criados como filhos
que tinham comunhão total com o Senhor, mas a gente se perdeu no meio do caminho. Só que aquilo que para o homem se tornou um erro, para Deus não mudou os planos dele, porque Deus ele é atemporal, ele é de eternidade em eternidade. Deus ele não se surpreendeu quando foi procurar Adão e Eva na viração do dia e não os encontrou como filhos. Deus não se surpreendeu de que eles estivessem lá escondidos de Deus. O Senhor também não se surpreendeu quando ele os encontrou vestindo vestes de folhas de figueira. Porque nada surpreende a Deus debaixo dos céus, debaixo da terra ou acima dos céus. Nada. Quando o homem pecou, Deus já havia entregue o seu Filho para a propiciação do nosso pecado. Porque antes da fundação do mundo, Jesus já morreu por mim e por você. Como assimilar isso de maneira natural? Impossível. Porque nós estamos presos numa matéria. Nós estamos presos a um cronos. Mas existe algo espiritual e sobrenatural que vai muito além daquilo que a gente possa compreender. Mas não deixa de ser uma realidade espiritual. Então nós vemos Deus em todo o tempo preparando um cenário e de maneira muito didática trazendo para o homem uma revelação ou uma sombra daquilo que ele deseja fazer e planeja cumprir de maneira total sobre a humanidade. E a gente percebe isso claramente quando ele levanta um homem chamado Moisés para poder estabelecer na terra uma sombra de uma realidade do céu. Quando a gente pensa nos planos e nos propósitos de Deus para a nossa vida, às vezes a gente se choca, porque há um distanciamento tão grande da nossa realidade, da verdade de Deus, que parece que a verdade jamais se tornará real. Só que Deus ele quer que nós venhamos a compreender que não existe nada que a gente possa viver sobre a face da terra que o agrade, que não seja operado por Ele mesmo em nós. Pode haver um choque de realidade. Quem nós somos, Pai? Quem sou eu? Isaías disse: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Quem sou eu? Jeremias disse: eu não passo de um menino. Quem sou eu? Esther disse: mas como eu irei à presença do rei se ele não me chama há dias? Quem sou eu? Maria disse: mas Senhor, anjo Gabriel, eu sou virgem. Quem sou eu para gerar o Filho de Deus? Só que na verdade, a pergunta não deve ser quem nós somos, mas sim uma afirmação de quem Deus é. Eu não sei, Senhor, como isso pode acontecer, mas eis-me aqui. Se sou eu a escolhida para gerar a salvação para o mundo, que cumpra em mim o teu querer. O segredo não está em quem nós somos, mas em quem Deus é e no que Ele é poderoso para fazer através da minha e da sua vida. A gente pode estar a quilômetros de distância da realidade espiritual que Deus tem para nós, mas é importante que a gente permaneça no caminho, porque é impossível chegarmos à vida, que é o alvo, sem que a gente esteja trilhando o caminho. Hoje pode haver uma disparidade astronômica do modelo de Cristo para a nossa realidade natural. Só que é no caminho que a verdade de Deus ela vai transformando o nosso ser. E nós vamos entrando numa dimensão de nos tornarmos propícios para que a vida do céu se estabeleça em nós, que somos o pó da terra. E aí Deus então ele levanta um homem chamado Moisés,
E ele libera sobre Moisés revelações profundas daquilo que ele gostaria de estabelecer como modelo no Antigo Testamento, para cumprir esse modelo no Novo Testamento através da vida de Jesus. Moisés ele é escolhido por Deus e ele se sente como você e eu nos sentimos. Mas quem sou eu? Eu não sei falar. Eu não tenho condições. Quando eu tinha 40 anos, que eu estava ali na flor da idade, que eu queria libertar o meu povo, se o Senhor tivesse me chamado lá atrás, talvez eu teria dito sim, mas hoje já não dá mais. Eu já me sinto desgastado, eu já me sinto não propício, eu já me sinto mais do que despreparado. Só que Deus não depende da nossa força humana para realizar os seus propósitos eternos. E é tão interessante que Deus ele trabalha de maneira muito didática. E Deus ele sempre vai nos revelar em determinadas proporções aquilo que ele deseja realizar em futuros próximos. De alguma forma, Deus ele usa circunstâncias, ele usa pessoas, para poder chamar nossa atenção, porque ele quer liberar sobre nós revelação do que ele está por fazer sobre a face da terra. E quando Deus então entende na sua ciência perfeita de que havia chegado o tempo de retirar o povo da escravidão do Egito, ele então, de alguma maneira, conduz Moisés lá para o Monte Horebe, para poder levar ali as ovelhas do seu sogro. E enquanto ele está ali, Jesus, ele se manifesta naquela sarça que queimava e queimava, mas não se consumia. E Moisés, ele respondeu a esse chamamento de Deus. Porque ele poderia muito bem ter olhado e passado, mas ele olhou e ele percebeu que aquela sarça tinha algo de diferente. Então ele se aproximou, e quando ele se aproximou, o Senhor começou a falar com ele. E nós sabemos como que Deus fez todo o processo de libertação do povo do Egito. Só que eu quero que você entenda que assim como Deus tirou o povo do Egito e os edificou para que eles pudessem conquistar Canaã, da mesma maneira como Deus ele estabeleceu regras, ele estabeleceu fundamentos, ele estabeleceu a vontade dele, a revelação dele, para que Moisés, juntamente com o povo, caminhasse em obediência. Deus, ele também deseja e fez com que as revelações necessárias para que nós venhamos a ser esse lugar de habitação dele pudesse ser desenvolvido. E é tão lindo porque, Deus ele não nos pega de surpresa. Quando Deus nos chama, ele nos chama para que a gente cumpra o propósito. E quando a gente olha e não ver os recursos necessários dentro de nós, o Senhor, ele diz assim: fica tranquilo. Porque quando eu estabeleço propósitos, eu também libero recursos para que esses propósitos eles se cumpram. E aí eu quero que você venha comigo em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, verso 21. Quando Deus ele começa a falar com Moisés, como ele agiria,
como ele iria fazer com que o seu povo fosse liberto daquele lugar de escravidão. Deus, ele começa a desenrolar e chega aqui no verso 21, ele fala assim para Moisés: e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Queridos, Deus estava tirando escravos do Egito. Você já viu escravo ter bens? Você já viu escravos ter vários animais? Ter um guarda-roupa cheio de roupas? Escravos usufruem de escassez. Só que para o propósito que Deus havia estabelecido, era necessário abundância. Receba essa palavra no seu espírito. O que Deus havia estabelecido como seu propósito envolvia abundância. Só que ele chamou escravos para estabelecerem ou para cumprirem o seu propósito eterno, que dependia de abundância. Só que como um pai cuidadoso, como um pai que prepara tudo de melhor para o filho, Deus disse para Moisés assim: Moisés, eu farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. Essa é uma mensagem quase que ilógica. Porque como assim os egípcios vão ter boa vontade para com o povo, se eles tiveram que passar por 10 processos terríveis de praga e ainda assim o coração de Faraó se endurecia? Moisés poderia, no meio do processo, pensar assim: acho que Deus errou. Porque Deus disse que nos daria boa vontade dos egípcios para que a gente levasse bens do Egito para o deserto. Só que a gente não está vendo nem o coração de Faraó amolecer para que ele libere o povo. Como é que eles vão liberar o dinheiro ainda? Só que vem comigo aqui. Êxodo 12, 36. Diga assim comigo: toda palavra que Deus libera, Ele cumpre. Deus, Ele não está preso ao Cronos, ao tempo do homem. E não está preso às nossas possibilidades. Ele é um Deus perfeito. Êxodo 12, 36 diz assim: o Senhor, lá atrás, quem que disse que iria fazer os egípcios ter boa vontade? Quem que disse isso? O Senhor. Agora, mais uma vez diz assim: o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Tudo que Deus fala para mim e para você, Ele é poderoso para cumprir. Antes do povo ser liberado, Ele disse: eu farei com que os egípcios tenham boa vontade para liberar sobre vocês todos os recursos necessários. Há uma guerra tremenda. Vem as 10 pragas, aonde o Senhor foi ali desbaratando cada ídolo do Egito. Fosse com a água do Nilo sendo transformada em sangue, fosse com as moscas, fossem com as rãs, fosse com qualquer praga, morte do rebanho. Cada praga foi Deus trazendo juízo sobre os ídolos do Egito. Agora,
Faraó já havia entendido, porque a última praga foi a morte de todo primogênito do Egito. E uma vez que Faraó, Deus permitiu com que o coração dele amolecesse, ele disse: vão embora. Vocês querem ir? Vai logo, leva tudo. Nessa hora, a profecia lá de trás se cumpriu. Se cumpriu não porque o povo quis. Se cumpriu não porque o povo manipulou os egípcios. Mas se cumpriu porque Deus não é filho de homem para que se arrependa. Não é homem para que se arrependa. E nem filho de homem. Não é homem para que minta. E nem filho de homem para que se arrependa. É por isso que se cumpriu. Porque Deus, Ele é fiel. E a fidelidade de Deus não tem fim. Se cumpriu porque Deus é soberano. Porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Se cumpriu porque Ele é o grande eu sou. É por isso que o que Deus diz se cumpre na minha e na sua vida. E os israelitas, eles encontraram o favor do Senhor. E o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios. É tipo assim, nós talvez estejamos precisando de recursos. E Deus vira e fala assim: pode ir na casa ou na família de tal, que nem me serve, nem me conhece, não me teme, mas é uma família próspera, é uma família rica, é uma família cheia de recursos. Pode ir lá, bate na porta, chega lá e diz: eu estou precisando de ouro, de prata, de pedras preciosas, eu estou precisando de tecidos, de roupas, eu preciso de recursos. E eu vim aqui porque Deus mandou. E talvez aquela família avarenta vai dizer assim: só isso? Leva mais. Você está levando pouco, leva mais. Só para a gente tentar compreender o que isso significava, irmãos. Não era crente entregando para crente. Não era irmãos trocando ali bens como acontecia na igreja primitiva. Mas eram ímpios. Eram pessoas que não tinham a presença e nem o temor do Senhor, que estavam liberando recursos para cumprir a palavra de Deus. Agora, quando Deus disse para Moisés que faria com que os egípcios se inclinassem para o povo de Israel, quando Deus cumpriu a palavra no versículo que nós lemos agora, você acha que os israelitas já sabiam o porquê que estavam recebendo aqueles recursos? Eles não sabiam. Por isso venha comigo em Êxodo 25, verso 1. Toda a revelação de Deus para mim e para a sua vida, ela é gradativa. Deus nunca vai liberar toda a revelação de uma única vez. Não vai. Deus, ele se move de maneira gradual. E aqui, a gente entende e encontra a revelação do propósito contido na profecia. Por quê? Que Deus disse que os israelitas iriam receber bens dos egípcios. Por que que Deus cumpriu essa palavra? Porque no verso 1 ele disse assim: quem disse? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeiras de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático,
pedras de ônix e outras pedras preciosas, para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo. Aqui, Deus ele libera a revelação do propósito que continha na revelação, na profecia. Às vezes nós estamos caminhando porque nós temos uma palavra profética. E como filhos obedientes, Deus libera, a gente vai lá e cumpre. A gente vai e obedece. Só que existem momentos chaves na nossa vida que nós não vamos simplesmente caminhar por conta de uma palavra profética, mas nós vamos caminhar na revelação do propósito dessa profecia. Por quê que o Senhor disse que faria? Por que o Senhor fez? Porque o Senhor já havia planejado, já havia estabelecido um projeto, um propósito que dependeria desses recursos que estavam em mãos indevidas. E então, Moisés aqui, lá em cima no monte, num lugar de relacionamento, num lugar onde ele estava face a face na presença do Senhor, num lugar onde o ambiente se tornou santo, ele recebeu os segredos do coração de Deus para o coração dele, para que ele se inflasse, para que ele se inchasse, não, para que ele assimilasse e caminhasse sobre essa palavra em obediência. Só que o Deus que libera uma profecia, o Deus que cumpre a profecia, o Deus que revela o propósito contido na profecia, ele não obriga a mim e a você a obedecermos a ele em momento algum. Adão e Eva não eram obrigados a obedecer, e foi por isso que desobedeceram. Quantas pessoas que estão caminhando na presença de Deus não estão escolhendo obedecer. Estão escolhendo qualquer coisa, qualquer circunstância, menos ao Senhor. Enquanto que quem está caminhando em obediência está entendendo que escolher a Deus é a melhor escolha de todos os tempos. Escolher a Deus é mais importante do que escolher se eu trabalho fora ou se eu fico em casa. Escolher a Deus é mais importante do que saber qual é o trabalho que eu vou assumir. Escolher a Deus tem mais valor do que qualquer outra escolha sobre a face da terra. Porque quando eu escolho a Deus, todas as demais escolhas passam pelo crivo de Deus. Passam pela peneira de Deus. Será que Deus escolheria isso no meu lugar? Será que Deus escolheria dessa forma no meu lugar? Será que Deus investiria tanto tempo no que eu estou investindo no meu lugar? Será que Deus ele veria o que eu estou vendo no meu lugar? Será que Deus desperdiçaria tanto tempo da vida como eu tenho desperdiçado se Ele estivesse em meu lugar? Quem vive conectado à realidade espiritual do céu, ele compreende que é necessário buscar a sabedoria de Deus, o temor de Deus, para que possa alcançar um coração que faça escolhas certas, porque a vida é como um sopro. A vida é breve como em Êxodo 35, verso 4.
Moisés já havia descido do monte. Ele já tinha recebido revelações mais do que profundas da presença do Senhor. E aqui ele diz assim para o povo. Agora, quem que está falando? Mas ele só está reproduzindo o que Deus já havia dito. O nosso problema é a gente querer falar, quando Deus não disse para que a gente dissesse. Mas ele disse. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará oferta ao Senhor. E ele vai: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul e tudo que a gente já tinha lido lá atrás. Quando Deus, Ele nos confia algo, Ele não nos confia algo para que esse algo seja nosso. Mas Ele nos confia para que nós sejamos mordomos daquilo que Ele liberou sobre nós. Sabe, queridos, os nossos recursos financeiros não são nossos, mas eles são para a glória de Deus. Os nossos dons que Deus nos confiou, eles não são para nós, mas eles são para a glória de Deus, para cumprir o propósito do Senhor. Nossos talentos, habilidades, nossa família, nossos filhos, até mesmo a nossa saúde, não é para que a gente se aproprie como governadores, mas é para que a gente governe como mordomos. Quero consertar. Não é para que a gente se aproprie como donos, mas é para que a gente governe como mordomos. Nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo. De tudo que nós vivemos espiritualmente. De tudo que nós vivemos emocionalmente. E de tudo que nós vivemos fisicamente. Tem muitos jovens que perderam as suas vidas. E eles terão que prestar contas ao Senhor do que eles fizeram com o corpo físico deles. Tem um monte de pessoas que infartaram porque não cuidaram do seu corpo. Comeram como queriam, o tanto que queriam, o que queriam. Beberam até não aguentar mais. Fumaram até acabar com a saúde. Não cuidaram das emoções, entraram numa depressão, tiraram as suas próprias vidas. Tudo, irmãos, tudo nós vamos prestar contas ao Senhor. Não julgaram importante dormir. Acharam que eram de ferro, enquanto Deus estabeleceu leis para que fossem cumpridas, porque toda quebra de lei vai trazer prejuízo. E aí aqui então, chega a hora de Moisés liberar o que Deus já havia colocado dentro dele. E você não vê Moisés em momento nenhum acrescentando uma vírgula naquilo que Deus havia dito. Mas Moisés era fiel em cumprir tudo da maneira certa como Deus havia dito. E em um único momento em que ele falhou, que Deus disse que era para ele falar a rocha, mas ele bateu na rocha. Um erro o impediu de entrar em Canaã. Por quê? Tanta severidade da parte de Deus com Moisés, que a Bíblia chama do homem mais manso do mundo, da terra. Queridos, existem falhas, existem erros que Deus, Ele exerce misericórdia com alguém que não o conhece, ou não o conhece tão bem. Só que para mim e para você, que temos o privilégio de ser ministrados pela palavra, temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor, temos o privilégio de sermos orientados. Para nós, o Senhor, Ele estabelece um nível
em que pequenos deslizes às vezes podem ser fatais. É como se Deus olhasse para Moisés e dissesse assim: ó, Moisés, se fosse o povo, até que ia. Agora você não. Moisés, você subia um monte ou sobe um monte na minha presença. Moisés, eu te dei o prazer e o privilégio de me ver face a face. Moisés, eu te coloquei na fenda da rocha e eu só passei e te revelei a eternidade, Moisés. Moisés, eu revelei os segredos do meu coração para você. Moisés, eu fiz você ser um instrumento para que as pragas se estabelecessem no Egito, para que você orasse e as pragas se retirassem do Egito. Não, Moisés, você não. Você desobedeceu, você desonrou a mim no meio das pessoas. É por isso que você não vai poder entrar na terra prometida. Aqui Moisés não acrescentou nada. E você pode ler Êxodo, que você não vai ver Moisés acrescentando nada. Às vezes chega a ser cansativo, porque tudo que você leu como uma direção, você lê como um cumprimento. Tudo que você lê como uma profecia, você lê detalhadamente como uma obediência. Mas Deus tinha necessidade? Tinha. Sabe por quê? Porque tudo na Bíblia fala. Se só tivesse citado assim, Deus dizendo: eu quero que o tabernáculo seja assim, assim, assado, essa medida, essa altura, essa largura, tudo de ouro, revestimento de ouro, interior de madeira. Se tivesse sido descrito detalhadamente e lá na frente dissesse assim: e Moisés fez, e Moisés construiu, sabe o que poderia ficar subentendido para a nossa carne? Ah, mas quem garante que Moisés fez nada? Não deve ter sido nessa medida aí não, duvido. Não, Deus me aceita, Deus sabe. Deus me conhece, esse é meu jeito de servir a Deus. Não, Deus sabe, não. Eu dou esse jeitinho aqui porque Deus sabe que ninguém é de ferro. Mas Moisés relatou detalhadamente o cumprimento, a obediência das direções, para a gente compreender que não existe jeitinho brasileiro no que diz respeito ao mundo espiritual. É sim, sim, não, não. E aí quando Moisés ele então começa a dizer ao povo: ó, essa é a palavra do Senhor. Deus estabeleceu para que nós pudéssemos, com o coração voluntário, trazer ofertas. Prata, ouro, pedras preciosas, tecido, rararara. E ele começa a descrever. Aqui, o Senhor ele estabelece o fundamento. Que Deus não nos obriga a nada. Mas Deus ele espera que voluntariamente a gente o obedeça. E a gente o honre. A árvore do conhecimento do bem e do mal só estava no meio do jardim. Porque o desejo de Deus era que o homem o obedecesse voluntariamente. Você só não tem alguém com uma corda no seu pescoço te obrigando a servir a Jesus hoje, porque ainda hoje Deus não quer que a gente o sirva, se não for voluntariamente. E aí Moisés fala: ó, se o seu coração impelir para isso, traga. O Senhor pediu essas ofertas. E no verso 20 do capítulo 35, diz assim: então, agora é a resposta do povo. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Queridos, não foi Moisés que convenceu o povo, porque um líder não tem poder para convencer outras pessoas.
mas foi o próprio Deus que o convenceu. Foi o próprio Deus que falou através da boca de Moisés. E a palavra, o verbo vivo, Jesus Cristo, nunca volta vazio. Tudo que Deus libera, que é palavra, é o próprio Cristo. Seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento. Ele é o verbo que estava desde o início. E quando o verbo se manifesta, automaticamente o Senhor faz com que o povo ele se demonstre favorável. E eles então começam a trazer cada oferta que Deus havia estabelecido. 36, verso 3. Receberam de Moisés os sacerdotes, os que Deus ali, Bezalel, Aholiabe, os homens que Deus capacitou para a obra, para a construção do tabernáculo, eles receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção no santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Olha isso, irmãos. Disse: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. O que eles eram no Egito? Como que hoje eles tinham recursos suficientes, não apenas para dar conta da construção, mas para sobejar, para sobrar, para superabundar. Deus, ele é infinitamente longânimo. Ele é infinitamente perfeito. Tudo que Deus faz, ele faz com um propósito estabelecido. E aí, aqueles que eram escravos e não tinham nada, se tornaram pessoas que Deus disse: tá bom. Tá bom. Já foi suficiente, eu já entendi, Josiane. Tá bom. Abraão, não precisa descer o cutelo, não. Eu já entendi, Abraão. Ué, tá sobrando pão no lugar de escassez? Junta aí os cestos, enche os cestos. Porque no meu reino não tem desperdício. Tem abundância, mas não tem desperdício. E ali então, nós observamos que tudo necessário para que o propósito de Deus se cumprisse, que era o estabelecimento do tabernáculo, a construção do tabernáculo, para que a presença de Deus pudesse habitar entre o povo, foi realizado. E em Êxodo 40, verso 33, a gente vê que finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. O que é isso aqui? Isso aqui é a revelação de que Deus não nos chamou para que a gente faça obras pela metade. Deus não te chamou para que você
pereça no meio do caminho. Deus nos chamou para completar a obra. Que obra? É a obra da construção de um tabernáculo espiritual. Nós somos esse tabernáculo onde a obra de Deus ela está sendo edificada. O tabernáculo era para que Deus se manifestasse no meio do povo. Hoje, nós estamos sendo edificados, templos espirituais, para que o Espírito Santo habite dentro de mim e dentro de você. Deus ele não quer mais estar no meio, Ele quer estar dentro. Porque a revelação é gradual. Mas haverá um dia em que o Senhor não desejará apenas ou não deseja apenas estar dentro, mas Ele quer estar dentro de nós e quer que nós estejamos dentro dele. A eternidade será essa fusão de Deus em nós e nós em Deus. Quando a obra do tabernáculo ela é concluída, a nuvem cobre a tenda do encontro e a glória do Senhor enche o tabernáculo. Moisés não podia entrar, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a presença de Deus enche a nossa vida, ninguém além dele pode entrar. Quando a presença de Deus nos enche, preocupação não pode entrar e permanecer. Quando a glória de Deus nos enche, o pecado não tem mais como entrar, Vanderlei. Porque a presença do Senhor tomou conta de tudo. Tudo que é carnal não pode entrar. Tudo que não glorifica a Deus não pode entrar. Mas o ambiente, a nossa vida, ela é tomada por algo sobrenatural. E quando a gente se torna esse tabernáculo, quando o sobrenatural de Deus se manifesta em nós, a gente começa a ser guiado pelo céu e não mais sermos guiados pela terra. A gente começa a andar olhando para a nuvem. E quando a nuvem se move, a gente se move. Quando a nuvem para, a gente para. Jesus é o maior modelo de tabernáculo celestial na terra. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus só falava o que ouviu o Pai falar. Jesus, ele só fazia o que via o Pai fazer. Jesus julgava fundamentado em agradar à vontade do Pai. Ele não julgava como você e eu julgamos. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E ele disse que ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai que havia o enviado. Jesus é um modelo de obediência que nós precisamos ser inspirados. É um modelo de obediência que nós precisamos que o Espírito Santo nos transforme, para que a gente seja reflexo na terra de uma realidade espiritual e eterna. Se coloque de pé, por favor. Se lançar aí na presença do Senhor. Se apresente como Moisés diante do Senhor. Mas como você já tem modelo, você já tem exemplo, não fica aí igual a Moisés, se justificando, se colocando para baixo. Não. Se apresente reconhecendo a sua limitação, mas declarando pela fé que assim como o Senhor capacitou a Moisés, levantou Arão para ajudá-lo a cumprir a missão, o Senhor vai preparar todo o cenário, vai preparar tudo ao redor, para que você possa cumprir o propósito.
que Deus iria liberar os recursos. Mas os recursos não era o que os israelitas buscavam. Os recursos, eles serviriam ao propósito, mas não era o fim do propósito. É por isso que nessa noite o Senhor está nos ministrando que não são atrás de coisas, não é atrás de bênçãos que nós estamos correndo, mas nós queremos ao Senhor, porque é Ele que nos fará cumprir o propósito. Alinhe seu coração e a sua oração ao Senhor. Propósito eterno. Nós reconhecemos, Pai, que todo recurso para cumprirmos o propósito do Senhor, o Senhor já liberou nas regiões celestiais. Nós não somos escravos, mas nós somos, ó Pai, o Teu povo, o povo que o Senhor está preparando para herdar, Senhor, uma atmosfera celestial na terra. Nós somos, ó Pai, aqueles que viverão, não para nós mesmos, mas para cumprirmos o propósito e o desejo do Senhor. Nós queremos nos render a Ti, Jesus. Nós queremos seguir fielmente a Sua palavra. Nós queremos nos dispor e encontraremos os recursos no meio do processo. Nós também entenderemos, Senhor, a hora certa de devolver os recursos para aquele que proveu. E nós iremos, Senhor, cumprir o nosso propósito, o Teu querer, para que a Tua presença habite em meio à nossa família, em meio a essa sociedade perdida. Nós somos templos do Teu Espírito. A luz habita em nós e nós queremos iluminar, Senhor. Nós queremos, Pai, cumprir cada destino do Senhor, mas olhando para a nuvem. Nós queremos manter o nosso olhar firmado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós só queremos a Ti. Nada além, nada mais, Senhor. Pode contar conosco, Espírito Santo.